A gravidez na adolescência é um fenômeno mundial que vem crescendo ano após ano. É um tema muito importante para o adolescente, porque é um período em que ele deve conhecer a si mesmo, ele deve conhecer melhor o mundo, e ele acaba se deparando com uma situação em que ele ainda não está preparado, que é o ser pai ou ser mãe. Então, isso é um assunto muito complicado, onde ele acaba extrapolando aquilo que deveria ser o normal da vida dele, ter a adolescência, estudar, acertar uma profissão, e é interrompido exatamente por isso. Pela estimativa do Fundo das Nações Unidas, no ano de 2013, diariamente 20 mil adolescentes ficam grávidas, totalizando 7,3 milhões, nas quais 2 milhões são mães antes dos 15 anos. E ele normalmente, a adolescente para de estudar, e ela tem que adiar esse projeto, e muitas vezes ela não consegue mais retomar isso. Isso fica perdido. A interrupção do ciclo escolar, que isso normalmente prejudica a escolar, e essa questão, a pessoa que nem consegue cuidar dela sozinha, acaba tendo que cuidar de uma outra criança e não cuida nem de si nem da criança. Eu acho que a menina, ainda adolescente, ela não tem maturidade para encarar os desafios da maternidade. Eu sou mãe de 2 meninas, e é muito difícil ser mãe e ser pai. A carga de responsabilidade é muito grande. Criar um filho é uma das tarefas mais difíceis que se tem. No Brasil, segundo o PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, no ano de 2013, constatou-se que no Brasil 5,2 milhões de meninas engravidam entre os 15 e 17 anos. E somente 104.731 estudam e 52.062 trabalham. Olha, como um aspecto absolutamente preocupante, porque há uma crescente no processo de gravidez na adolescência, e nós temos feito também todos os esforços para poder, através de campanhas, orientar o adolescente, a adolescente, para que não tome iniciativas que futuramente terão consequências importantes na vida. Não só a gravidez na adolescência, mas o cuidado, a prevenção, você também tem a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, o que hoje volta com força total, né? O fantasma que nós tínhamos na década de 80, da disseminação de doenças, ele voltou, principalmente porque na adolescência a gente acha que nada vai acontecer com a gente, né? Eu posso transar, mas eu não vou ficar doente. E quem às vezes tem uma doença, ninguém vem com uma etiquetinha, eu tenho isso ou eu tenho aquilo. Então a prevenção ela vem em primeiro lugar. E não há anticoncepcional ou remédio, nada que previna como o uso do preservativo. Precursores na sociedade para a indução da gravidez. O documento cedido pela UNFPA, Situação da População Mundial 2015, destaca outras características, entre crises humanitárias, falta de serviços e vulnerabilidade social como forma de agravante de desigualdade de gênero. Ela para de estudar, ela não consegue trabalhar, ela não vai para o mercado de trabalho formal, ela tem que cuidar do filho, ela cuida do filho até os 15, 16 anos, olha que o filho ele cresceu, que ele tá acabando o ensino médio, que ele está tendo a responsabilidade e tudo, aí a mulher fala, olha, agora eu quero voltar para o mercado de trabalho. E ter oportunidade para esse jovem, que muitas vezes a gravidez, por falta de projeto nenhum, de expectativa nenhuma, então eu vou ter o papel de ser mãe. A adolescência, ela tem que ser tratada como uma educação, né? E não uma educação só na escola, mas na família também. Quando você interrompe um ciclo de vida, uma fase da sua vida, que não é o momento certo, a adolescência, a criança, né? No caso a mulher, ficar grávida, ter uma criança, dar à luz, né? Até porque não é um momento, ela não está preparada fisicamente, psicologicamente, estruturalmente para estar gerando aí um filho e cuidando desse filho. Mas o filho deve vir na hora certa. Ele não é ele é para ser um complemento da família, ele é para ser algo prazeroso dentro da família. Na cidade de Jundiaí, estima-se 495 grávidas atendidas na rede pública no ano de 2015. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, um aumento de 97% em relação ao ano anterior. 2.500 gestantes se encontram cadastradas no programa de acompanhamento pré-natal.
e destas 15% têm até 19 anos e 0,6% têm entre 10 a 14 anos. Então, eu penso que é uma responsabilidade muito grande para ser imposta para alguém que ainda está em fase de formação, que é o caso do adolescente. Por isso que eu acho que a gente deve sim tentar evitar, deve prevenir, deve esclarecer essas meninas para que elas esperem o momento certo de serem mães, para que elas possam ter uma maternidade plena, que elas possam ser felizes, que elas possam ser boas mães e encarar esse desafio de uma maneira mais tranquila, né? E poder dar um suporte melhor para os filhos que elas vão ter. Uma coisa pega a outra, né? A adolescente fica grávida, ela para de estudar. E aí, quando ela quer retomar para o mercado de trabalho, a escolaridade pesa muito na hora de uma contratação. Então, ela tem que retomar os estudos, ela tem que se atualizar, ela tem que fazer cursos. E aí, com o bebê, fica mais difícil ainda. Então, o que a gente percebe aqui no nosso trabalho? Que esse projeto de trabalho, ele vai ficando para depois e, às vezes, não chega nunca a vez dela. E aí, ela fica mesmo nesse papel de mãe. A pessoa não consegue, a garota ela não consegue se formar, não consegue ter um curso técnico, não consegue acabar o ensino médio, não consegue ter uma formação para ela ser independente. Então ela acaba ficando grávida na adolescência e sendo dependente do parceiro a vida toda. Nós aqui, a gente começa a pensar junto com essa adolescente uma forma dela retomar a vida. Ou colocar a criança na creche, ou fazer um curso durante esse período que a criança está pequena, até a gente incentiva para ela retomar a vida dela que foi interrompida. É necessário que haja programas de orientação aos adolescentes para que saibam prevenir não só a gravidez, mas também saibam prevenir as doenças sexualmente transmissíveis, né? Então é preciso que haja de parte do Estado programas para orientação e educação sexual, que é um tema que também nos preocupa muito. Então, eu acredito muito que essa política de prevenção, essa política de discussão com as escolas, com a cidade como um todo, vem auxiliando nessa problemática que é a gravidez na adolescência. É a questão da prevenção e orientação que a gente precisa trabalhar muito isso. As adolescentes, tem muitos adolescentes nas escolas que justamente é isso. Ela entra na escola, ela ali conhece alguém, se relaciona, engravida, ela desiste da escola, ela para de estudar. Isso é muito grave, né? Isso é um problema muito sério e que a gente está discutindo o tempo todo isso. Né? Nem todas as pessoas conseguem ter esse acesso à educação, mas, a meu ver, é algo que a gente tem que continuar brigando, né? Para que em cada pontinho do nosso Brasil as pessoas possam ter acesso a essa educação e uma educação de qualidade, com respeito aos profissionais que promovem a educação, com respeito às famílias que precisam dessa educação para os seus filhos. É mais uma briga que a gente tem pela frente. Tem várias ações de prevenção já em andamento na cidade de Jundiaí já. As ações, elas dependem muito da prefeitura e das entidades ligado a entidades da cidade mesmo, que já tem um trabalho bem amplo. Então, não posso dizer agora quais são as ações que elas existem, porque quem pode responder melhor isso é o executivo. A expectativa é enorme. Eu tenho uma expectativa de que o adolescente é o responsável por cuidar e por construir o nosso estado, a nossa cidade, o nosso país. Então a minha expectativa é manter sempre os adolescentes próximos de nós, porque estando próximos, nós temos condições claras de poder definir os caminhos de cidadania na cidade, que sem dúvida nenhuma passam pela participação das crianças, dos jovens e também dos adolescentes. A partir das escolas, né, conscientizar, né, fazer uma política de informação, o que é uma gravidez na adolescência, né, e dar incentivo, em vez do adolescente praticar essa situação, ele tem que dar incentivo para o adolescente estudar e criar outras atividades aí para que ele possa crescer na vida.